Olá! Hoje eu vou estar dando continuidade à aula ministrada pela nossa monitora Maria Leísa sobre avaliação dos pares cranianos. Eu vou falar hoje a partir do 7º par até o 12º. Então, vamos começar. Bom, para iniciar, então, vamos iniciar a partir do nervo facial, né? Que é o nosso 7º par craniano. O nervo facial, ele é um nervo misto, ou seja, ele tem tanto função motora quanto função sensitiva, só que o que vai importar para a gente a nível de semiologia neurológica é o seu componente motor. Aqui na imagem eu coloquei o nervo facial e os locais que ele inerva. Nós temos dois ramos principais de onde vai sair os demais ramos do nervo facial. Esse nervo que acende aqui é o ramo temporofacial do nervo facial, e esse ramo que desce é o ramo cérvico-facial. Então, o nervo facial ele vai estar inervando os músculos da face. Ele é responsável por realizar a mímica facial. Outras funções que esse nervo também desempenha, como eu falei, ele é um nervo misto. Uma função sensitiva que ele desempenha é de que ele é responsável pelo paladar dos 2/3 anteriores da língua. E ele também tem função secretora de algumas glândulas orais e lacrimais também. A avaliação do nervo facial, como eu falei, que o que é mais importante do nervo facial é que ele desempenha, ele realiza os movimentos de mímica facial. Então, a gente vai fazer a avaliação solicitando para o paciente fazer expressões com seu rosto, como, por exemplo, enrugar a testa, franzir os supercílios, fechar as pálpebras, mostrar os dentes, abrir a boca, assoviar, inflar a boca e contrair o músculo platisma, o músculo que está localizado na região cervical. Que tudo isso, o nervo facial, quando ele está tudo ok com ele, o paciente vai estar conseguindo realizar esses movimentos com facilidade. Agora, quando eu tenho alterações, quando eu tenho assimetrias, quando o paciente não consegue fazer a contração de algum músculo facial, eu tenho as alterações, né? Que são as paralisias faciais, que podem ser de dois tipos. Nós temos as paralisias faciais periféricas e as centrais. A paralisia periférica, ela ocorre quando temos o acometimento do nervo, no trajeto do nervo facial, abaixo do núcleo do nervo. Como assim? Essa imagem aqui dá para a gente entender melhor. Na imagem da esquerda, olha aqui, essa barrinha mais escura está representando uma lesão. A lesão está abaixo do núcleo do nervo facial, que está bem aqui, ó, o núcleo do nervo. A lesão está abaixo, ou seja, é uma lesão periférica, vai fazer uma paralisia periférica. Os nervos que iriam inervar a parte superior e inferior da hemiface ipsilateral da lesão, ipsilateral, tá vendo aqui? Eles não vão estar inervando. Então, a musculatura da hemiface ipsilateral da lesão vai estar com paralisia. O paciente ele não vai estar conseguindo levantar a sobrancelha ipsilateral, não vai conseguir sorrir, levantar, fazer um movimento de sorrir, ele vai ter comprometimento também até do fechar do olho ipsilateral à lesão. Então, toda essa musculatura vai estar comprometida. Agora, quando eu falo de paralisia central, é quando eu tenho uma lesão, que pode ser decorrente de um AVC ou então alguma neoplasia, que está supranuclear, está acima. A lesão, ela se localiza acima do núcleo do nervo facial. Aqui na imagem está mostrando muito bem isso, a lesão aqui representada por essa barrinha. Está acima do núcleo do nervo facial. Quando eu tenho lesões acima do núcleo do nervo facial, aqui,
isso vai se manifestar no paciente com um comprometimento contralateral à lesão. Você pode ver assim que o trajeto da fibra nervosa é contralateral, tá vendo? Vai comprometer a hemifácie contralateral da lesão e vai comprometer a hemifácie contralateral, a sua porção inferior. Olha aqui na imagem. A imagem anterior está até mostrando bem aí, ó. Tem a paralisia facial periférica e a central. Lembrar também que um exemplo muito um exemplo assim que é muito falado de paralisia periférica é a paralisia de Bell, que ela pode ocorrer principalmente devido a algumas infecções virais. Vamos falar então mais um pouco dessa paralisia facial periférica. Ela também pode se manifestar com alterações da gustação, que eu te falei, que o nervo facial ele é responsável aí pelo paladar dos 2/3 anteriores da língua. Então, a gente pode também fazer a avaliação dessa normalidade gustativa. A gente pode empregar soluções saturadas com diferentes sabores e perguntar para o paciente se ele consegue identificar esses sabores. E mais um pouco agora sobre a paralisia facial central. Nós temos 3 tipos. Ela pode ser emotiva, volitiva ou dissociativa. A emotiva está expressa aí na imagem superior, que nós temos as 3 faces de um homem. A emotiva, a paralisia emotiva central, né? Ela vai se manifestar através de expressões espontâneas do indivíduo. Por exemplo, na letra B, foi solicitado que o paciente ele abrisse a boca, mostrasse os dentes. Ele não teve paralisia, que não teve assimetria aqui. Agora, na letra C, quando ele sorriu espontaneamente, a gente pode observar a paralisia dele aqui, né? A paralisia aí na região esquerda do rosto do paciente, a nossa esquerda. Está demonstrando bem essa fraqueza da musculatura facial. Essa, então, foi a paralisia facial central do tipo emotiva. Agora, na paciente de baixo, uma idosa, está demonstrando uma paralisia facial central volitiva, que é aquela paralisia que se dá quando é solicitado que se faça uma contração voluntária da musculatura, da face. Então, a gente pode observar que a paralisia dessa paciente está expressa aí na letra E. Quando foi solicitado que ela mostrasse os dentes, a região esquerda nossa aqui, dela, está mostrando a assimetria. E na letra F, quando ela sorriu espontaneamente, não tem a assimetria. Nós temos o outro tipo, que é a dissociativa, que é quando a gente observa a assimetria, a fraqueza muscular em alguns movimentos. Somente alguns movimentos a assimetria se acentua mais. Bom, agora vamos passar para o 8º par craniano, que é o nervo vestíbulo coclear. Ele possui 2 componentes. Nós temos o componente vestibular e o componente coclear. O componente vestibular ele é responsável pelo equilíbrio, pela coordenação e pela orientação no espaço. E o componente coclear é responsável pela audição. Vamos começar falando sobre a avaliação do ramo coclear. A gente vai avaliar o ramo coclear naqueles pacientes que têm alguma queixa auditiva, como, por exemplo, uma hipoacusia, ou então uma queixa de zumbido, uma hiperacusia também. Quando ele tem alguma queixa auditiva. E como que a gente vai fazer a avaliação desse ramo? Nós podemos fazer o uso de algumas manobras, como, por exemplo, a diminuição gradativa da intensidade da nossa voz, uma voz cochichada, ou então a gente pode fazer o atrito suave das polpas digitais próximas ao ouvido do paciente, ver se ele está escutando. E as provas mais feitas, assim, as mais conhecidas para avaliação do vestíbulo coclear, do ramo coclear, é a prova de Rini e a prova de Weber, né?
Eu coloquei aí embaixo a gravura de um diapasão, que é um instrumento que é muito utilizado nessas duas últimas provas, que é essencialmente utilizado, né? Bom, falando primeiro sobre a prova de Weber. Ela consiste em pegar o diapasão e aplicar no vértice craniano do paciente. O que a gente espera para ter um Weber normal? A gente espera que a vibração do diapasão seja ouvida em ambos os ouvidos do paciente. Ele tem que estar ouvindo igual dos dois lados. Aí a gente fala que ele tem um Weber não lateralizado. Agora, quando o paciente queixa que está ouvindo mais de um lado do que do outro, nós temos um Weber lateralizado, que é anormal. Quando o paciente tem um distúrbio de condução, o Weber vai estar lateralizado para o lado comprometido. Agora, quando eu tenho um distúrbio neurosensorial, que é por falha do nervo, o Weber vai estar lateralizado para o lado são. Lembrem disso. Distúrbio de condução lateraliza para o lado comprometido e distúrbio neurosensorial lateraliza para o lado são. Aí nós fazemos também, junto com o Weber, o teste de Rini. O teste de Rini consiste, a gente pega o diapasão e aplica na região mastoide do paciente, que fica aqui, ó, tá até demonstrado pela imagem, atrás da orelha do paciente. A gente aplica, então, o diapasão na região mastoide e deixa lá e pede para o paciente avisar quando ele parar de sentir a vibração. Parou de sentir a vibração. Aí a gente pega o diapasão e coloca aproximado, assim, do conduto auditivo do paciente e pergunta se ele ainda está escutando. E pede para ele avisar quando parar de escutar. O que a gente espera de um Rini normal? O Rini é dito positivo ou normal quando o paciente continua ouvindo o som depois de trazer ele próximo ao conduto auditivo. Por quê? Porque a condução aérea a que a paciente vai escutar é maior do que a condução óssea que ela vai sentir. Então, lembrem isso, condução aérea é maior do que a condução óssea. Agora, quando eu tenho um Rini anormal, quando está alterado, né? Em um distúrbio de condução, lembrar, muito importante, que a principal causa de distúrbio de condução é a presença de cera, de cerume. É uma das principais causas de distúrbio de condução. Quando, então, temos um distúrbio de condução, o que vai estar comprometido é a condução aérea. Aí, o que acontece? Ao invés da condução aérea ser maior, em caso de distúrbio de condução, como a condução aérea está comprometida, o que vai ser maior é a condução óssea. Então, o paciente não vai continuar ouvindo aqui por meio do teste, ele não vai continuar escutando. Então, quando distúrbio de condução, a condição óssea é maior do que a aérea. Agora, quando o paciente tem um distúrbio neurosensorial por falha do nervo, por exemplo, o processo de envelhecimento, ou então doenças como rubéola, doença de Meniere, são exemplos de distúrbios neurosensoriais que vão comprometer o ramo coclear, vai comprometer a condução óssea. Então, o Rini ele vai estar positivo, né? A condução aérea vai ser maior que a óssea. Só que a gente tem que lembrar, o que é normal, né? A condução aérea ser maior que a óssea, só que o paciente tem um distúrbio neurosensorial. Só que a gente tem que lembrar de sempre fazer o Rini junto com o Weber, porque eu vou mostrar o quadrinho a seguir. Vocês vão entender melhor. Olha aqui. Quando o paciente aqui, ó, tem um distúrbio neurosensorial, a condução aérea é maior do que a óssea. Estaria certo, né? Se a gente tivesse feito só o teste de Rini, estaria certo. Agora, quando a gente realiza o teste de Weber, a gente vai ver que o Weber vai estar lateralizado para um lado. Então, opa, o teste de Rini veio normal.
Só que eu fiz o Weber e veio lateralizado. Então, a gente, ainda bem que eu fiz o Weber, né? Porque a gente identificou que o paciente tem um distúrbio, então, neurosensorial, que vai estar lateralizado para o lado são. É muito importante. Printem esse quadrinho aqui e levem para a vida de vocês, que é muito importante. Agora, sobre a avaliação do ramo vestibular. O que a gente vai observar e investigar? A presença de nistagmo, que são os movimentos oculares ritmados. Eu coloquei aqui alguns exemplos de nistagmo, que nós podemos ter um nistagmo horizontal, um nistagmo vertical, rotatório ou até mesmo misto. E a gente também vai avaliar o desvio, a gente vai avaliar a marcha. Lembra que eu falei no meu vídeo anterior que eu postei no canal que marcha de paciente com lesão no vestíbulo é aquela marcha vestibular, ou então marcha em estrela, em que o paciente vai apresentar uma lateropunção para o lado comprometido. Vamos observar também se o paciente tem algum desvio de postura. O sinal de Romberg também é feito para avaliar o ramo vestibular, que eu também já falei do sinal de Romberg, que é quando a gente coloca o paciente em posição assim ortostática e vê se ele não cai para nenhum dos lados. No caso de lesão vestibular, vai estar positivo o sinal de Romberg. E também fazemos a avaliação das provas calóricas e as provas rotatórias. Elas, como que funciona? Elas consistem em estimular o labirinto. A prova calórica vai estimular o labirinto através de água quente e água fria, e a prova rotatória através de giro, por meio de uma cadeira giratória. Aí vai estimular o labirinto e vai ser possível diagnosticar comprometimento do nervo vestibular e de suas vias. Bom, passando agora para a avaliação do 9º e do 10º par craniano. 9º, glossofaríngeo, 10º, o vago. Ambos são nervos mistos e eles são avaliados juntos porque eles apresentam semelhança em origem, em trajeto e em distribuição. Por isso que a gente vai avaliar os dois juntos. Eles são responsáveis pela motricidade do palato mole, da úvula e dos músculos da deglutição. E lembra que eu falei que o paladar dos 2/3 anteriores da língua, quem vai ser responsável é o nervo facial. E do terço inferior, quem é responsável? O glossofaríngeo. Como que a gente vai fazer a avaliação desses dois pares cranianos, do 9º e do 10º? A gente avalia a cavidade oral. Quando tem uma lesão unilateral dos dois nervos, eu vou observar um sinal muito importante, que é o sinal de cortina, que eu coloquei até aí na imagem embaixo. O sinal da cortina é quando tem um desvio da úvula para o lado normal. Lembra, a úvula vai desviar para o lado normal. Esse é o sinal da cortina. Posso observar também na avaliação da cavidade oral um desvio do véu palatino, uma diminuição ou abolição do reflexo velo palatino. E as lesões nesses nervos vão estar presentes, eu coloquei exemplos, em neuropatia diftérica, neoplasia do mediastino, esclerose lateral amiotrófica, siringobulbia e traumatismo. Agora, quando eu tenho uma lesão isolada do 10º nervo, que é o vago, a qual envolve apenas o ramo laríngeo, vai ocorrer disfonia, que é a dificuldade da emissão do som, né? Só que não é muito avaliado assim de rotina, isoladamente o nervo vago, não. É sempre em conjunto mesmo, na maioria das vezes, né? Agora, quando eu tenho uma lesão unilateral do glossofaríngeo, aí o paciente pode se manifestar com distúrbios da gustação do terço posterior da língua, mas também ele também não é muito usado de rotina. Bom, agora vamos para o nervo acessório, que é o nosso 11º par craniano. O nervo acessório, ele é um nervo essencialmente motor.
Ele vai inervar os músculos do esternocleidomastoide, que está aí na região cervical. Olha aí na imagem. E vai inervar também a porção superior do trapézio. Vamos fazer a avaliação desse nervo, então. Primeiro, eu vou fazer a avaliação do esternocleidomastoide. Eu faço a inspeção e a palpação desse músculo, observo o tônus muscular, observo se tem alguma fasciculação e palpo também para poder ver esse tônus, né? Depois eu vou fazer a avaliação da força dessa musculatura. Nós solicitamos para o paciente girar a cabeça para um dos lados, o paciente gira a cabeça para um dos lados, e aí o examinador vem e realiza um movimento contrário ao movimento do paciente. E aí tem que avaliar a força dessa musculatura, porque o paciente vai tentar manter a cabeça dele virada para o lado que ele girou a cabeça, enquanto o examinador faz um movimento contrário. Quando o paciente tem uma lesão unilateral, uma fraqueza unilateral do esternocleidomastoide, ele vai ter dificuldade para girar a cabeça para o lado oposto da fraqueza. Agora, para avaliar a fraqueza bilateral do esternocleidomastoide, a gente vai pedir para o paciente tentar flexionar a cabeça dele, fazer flexão da cabeça dele, enquanto o examinador faz uma força contrária. O examinador faz uma força de extensão e o paciente realiza uma força de flexão. E tem que ver se ele consegue vencer a força do examinador. Quando eu tenho uma fraqueza bilateral, o paciente tem uma dificuldade para manter essa flexão da cabeça. Aí na imagem eu estou demonstrando os dois testes de força. A primeira que eu falei para identificar lesão unilateral e a segunda para identificar lesão bilateral. Fraquezas unilaterais e bilaterais. Agora, avaliar o trapézio. Primeiro eu faço uma inspeção. Eu posso observar na imagem, acompanhem na imagem. Na inspeção do trapézio, quando o paciente tem uma fraqueza unilateral, o trapézio ele vai estar deprimido, a escápula vai se deslocar para baixo e o membro superior, de onde está a paresia, vai estar mais baixo do que o membro superior do outro lado. Olha aí na imagem para vocês verem. Aqui está a depressão do ombro do paciente. O paciente está com o ombro deprimido desse lado aqui. E o membro superior dele está em um nível mais baixo do que o outro. Isso aqui indica uma fraqueza da musculatura do trapézio. Outro sinal que nós temos de fraqueza do trapézio é a escápula alada. Ela ocorre quando nós temos uma fraqueza do trapézio médio e pode ser evidenciada quando a gente solicita para o paciente abduzir o braço ou estender o braço para frente. A escápula alada, então, na imagem está mostrando, é quando nós temos uma proeminência, a escápula de um lado, ela está mais realçada. Essa paciente que eu coloquei no slide aí, ela tinha feito uma biópsia de linfonodo para tratamento de câncer de mama. E esse tipo de biópsia pode fazer lesão do nervo acessório. E aí deu uma escápula alada nela. A escápula alada ela pode ser devido não só ao trapézio, mas outros músculos ali naquela região, né? Agora, para ver se a fraqueza é do trapézio, é importante a gente saber que a escápula alada vai estar mais acentuada no movimento de abdução do que no movimento de extensão do braço para frente. E, por fim, para finalizar a avaliação do nervo acessório, a gente faz a avaliação da força muscular do trapézio. Pede para o paciente levantar o ombro e, em seguida, o examinador vem e faz uma força contrária
ao movimento de elevação do ombro do paciente e ver se ele consegue vencer essa resistência. Passando, então, para o nosso último par craniano, que é o 12º, que é o nervo hipoglosso. Ele é um nervo motor também, e ele inerva os músculos da língua. Como que a gente vai avaliar esse nervo? Através da inspeção da língua, a gente pede para o paciente abrir a boca, observa o posicionamento da língua no interior da boca e quando a gente solicita para o paciente colocar a língua para fora. E também pede para o paciente movimentar a língua para todos os lados. A gente também pode palpar a língua do paciente. A gente faz a palpação da língua do paciente solicitando para que ele coloque a língua contra a bochecha dele, empurrando a bochecha, e a gente consegue palpar a língua através desse movimento do paciente. A gente consegue palpar a consistência da língua, ver se ele tem força ou não. Quando nós temos alterações no 12º par. Nas lesões unilaterais do hipoglosso, nós podemos observar atrofia e fasciculação. E também, outro indicativo de lesão unilateral do hipoglosso é que, ao solicitar que o paciente exteriorize a língua, ela vai estar desviada para o lado da lesão. Na imagem aí, eu coloquei o desvio da língua. Às vezes, também ocorre disartria para as consoantes linguais. Agora, quando nós temos lesões bilaterais, as manifestações compreendem atrofia, fasciculação, paralisia acentuada, disartria e dificuldade para mastigar e deglutir. Bom, era isso. Essas foram as minhas referências. Espero que vocês tenham gostado da aula e muito obrigada.